Bom dia, pessoal. Hoje é dia 14 de agosto, terça-feira, começando mais um Morning Call, aqui é o Gustavo. Hoje a gente vai falar na parte do Brasil do novo TSE, na parte externa sobre a desenrolada crise na Turquia, dados de China e PIB da zona do euro, na parte de empresas Locamérica e CTEP Light. Então, rapidamente sobre o Brasil, nenhuma grande novidade, mas agora a gente chama atenção no nosso Morning Call para ficar atento ao novo Tribunal Superior Eleitoral. A gente tem uma nova ministra Rosa Weber na presidência, então tem que ficar atento porque a maioria dos novos ministros que estão compondo o TSE, eles são a favor da ficha limpa, o que de fato inviabiliza a candidatura do Lula, mas também como que vai ser o ritmo desse processo, porque pode ser que, como o Tribunal Superior Eleitoral anterior, eles já tinham uma visão de tentar inviabilizar o quanto antes. A gente tem que ver como é que vai ser na visão da Rosa Weber e do novo relator que ainda vai ser sorteado. Então, agora passando para o internacional, hoje os mercados estão dando uma leve respirada, a gente teve alguns indicadores positivos saindo na zona do euro. A gente teve também alguns indicadores de China meio divididos, alguns ruins, outros positivos, mas o foco ainda segue na crise da Turquia. O que aconteceu foi que no final da tarde de ontem surgiram alguns rumores, dirigentes americanos também falaram que estão conversando com dirigentes da Turquia em torno da situação do pastor americano que está preso na Turquia e que o Trump abertamente pede para que a Turquia devolva ele. Então, a maioria dos analistas entendem que, caso avance essa negociação, seria suficiente para, ao menos, estabilizar a lira turca no curto prazo. Mas, lembrando que, em meio a essa negociação, a gente teve ontem também o presidente da Turquia pedindo para a população boicotar produtos americanos, e a gente teve nos últimos dias o Trump exigindo que elevassem as tarifas sobre metais da Turquia. Então, não é que está tão simples assim, mas aparentemente uma luz no fim do túnel começa a surgir. Sobre China, a gente teve dados de produção industrial e vendas do varejo que cresceram mais abaixo do esperado. A indústria subiu 6% ano contra ano em julho, esperado era 6,4%, o varejo subiu 8,8%, esperado era 9%. Mas também a gente teve alguns dados positivos na bateria de dados de ontem. Então, vendas de terras subiram 32%, esperado era 21%. Então, no mês de julho, tudo bem, a gente pode ter tido algum impacto da tensão comercial com os Estados Unidos. A gente tem um forte impacto daquele aperto um pouquinho mais forte monetário no primeiro semestre, mas a gente ainda segue com uma visão otimista para o segundo semestre. A gente acredita que, se os dados de agosto continuarem vindo bem abaixo do que era esperado, não há nenhuma preocupação para um hard landing por lá. O governo chinês vai fazer algum tipo de medida, seja via fiscal ou monetária, para dar um easing e para dar um aquecimento na economia chinesa, o que já deve ter uma repercussão ainda nesse ano. Por último, na parte internacional, saíram dados da zona do euro e foram positivos porque o PIB do segundo trimestre, que teve um desempenho ainda um pouquinho menos forte do que projetado no começo do ano pelos analistas, ele foi revisado para cima. Foi de 0,3 para 0,4 na comparação com o primeiro TRI. Ainda é um número bem tímido, mas de qualquer forma ele já é um indício de que, de fato, a gente confirma a nossa expectativa de que a gente deve ter um segundo semestre mais forte. Então, algo para se comemorar. Vou passar agora aqui para o Gabriel com a parte de equities. Bom dia, pessoal, tudo bem? Começando do meu lado, tenho dois destaques. Primeiro, iniciamos a cobertura das ações da CTEP, TRPL4, com recomendação neutra e preço-alvo de R$ 75. Os detalhes de toda a nossa tese de investimentos você tem na página da área de análise, mas lembrando que a CTEP atua no segmento de transmissão de energia, e apesar de reconhecermos que esse segmento é como um porto seguro em um momento que você tem dúvidas no campo macroeconômico, a gente vê oportunidades de pagamentos maiores de dividendos em outras ações que a gente tem compra, como Engie Brasil, Tietê e Taesa. Além disso, a gente ficou com um pouco mais de cautela no caso de investimentos da CTEP, depois que ela participou de um leilão de transmissão em junho, agora, há pouco mais de um mês atrás, final de junho, e ela, nesse leilão, ofereceu grandes descontos em relação à receita anual permitida para os ativos ofertados, o que implica em menores retornos, menores lucros para acionistas a partir desse ativo. A gente destaca que a operação dela na construção desses projetos com economia de investimento e menor tempo de construção pode ser uma forma de aumentar esses retornos. Voltando à temporada de resultados, ontem a Light, na qual a gente não cobre, não tem recomendação, mas só para passar o factual, ela reportou os resultados do segundo trimestre de 2018, vieram abaixo de consenso em média 12%.
com um EBITDA de 446 milhões versus o consenso em 510. Acho que assim, o destaque negativo veio no campo da geração da Light, que sofre mais nesse ambiente atual de poucas chuvas, porque ela é muito contratada e tem que comprar energia a preços altos, e as provisões e perdas continuam ainda muito altas no negócio de distribuição. Apesar da gente esperar uma reação negativa para a ação, também em termos de múltiplo, ela negocia a um grande desconto. Agora, terminando isso, eu vou passar para a Bruna, que vai comentar de Locamérica. Bom dia, pessoal. A Locamérica reportou uns números fortes no segundo trimestre de 2018, mesmo considerando um cenário ainda desafiador aqui no Brasil, né? O EBITDA consolidado deles veio em 227 milhões, acima dos nossos próprios números, né? Devido principalmente, em primeiro lugar, a uma performance mais forte no segmento de aluguel de frotas, que é o principal segmento deles, e também um resultado melhor que esperado no segmento de seminovos, que seria a venda dos carros que eles usam na operação. A gente ressalta que, apesar deles ainda estarem incorrendo, né, em custos com a aquisição, lembrando que eles adquiriram a Unidas no final do ano passado, eles já reportaram melhora em algumas linhas de custo por conta de melhora em processos e também conseguiram reduzir a depreciação por carro. E, por fim, o lucro líquido recorrente ficou em 51 milhões, em linha com o nosso número mais ou menos. A gente ficou satisfeito com o resultado. De novo, reiterando que apesar de um trimestre desafiador aqui no Brasil, eles ainda conseguiram reportar um crescimento forte e algumas melhoras nas principais linhas de negócio. A gente hoje tem recomendação de compra para os papéis. Eu vou ficando por aqui. Bom dia.